Olá, pessoal. Sou Gabriel. Essa é a nossa aula de botânica para o PISM 2. A gente vai falar hoje sobre os hormônios vegetais. Antes, queria saber se vocês imaginam para que servem os hormônios, se sabem, já estudaram para que eles servem, seja na gente, nos animais, nas plantas. Os hormônios a gente vai ver, gente, que eles estão relacionados com a maioria dos processos das plantas, tá? Desde o crescimento, tá? O que faz ela dividir a célula, multiplicar, esticar, dar fruta, dar flor, fazer a semente ou não, fazer a semente germinar também, tá? Ou fazer com que ela tenha alguma dormência. Então, a gente vai ver basicamente isso. Né? Começar assim pensando o que são os hormônios em si, né? E aí a gente vai ver uma lista deles, assim, o que eles fazem, basicamente. Tá? Então, para começar, a gente pensa o que são os hormônios, né? Os hormônios... Boa noite, Franciele. A gente está falando aqui sobre os hormônios vegetais, tá? Os hormônios, eles são moléculas que dentro do organismo de qualquer organismo, tá? Seja de animal, seja de planta. Aqui a gente vai falar das plantas, mas funciona também para os animais, tá? Eles têm função principalmente de comunicação entre as células, tá? Fazer com que o organismo funcione coeso. O que isso significa? Significa que se está faltando água, a, a raiz lá de baixo que está sabendo que está faltando água, mas a folha lá em cima é que tem que fechar os estômatos, né? Para transpirar menos. Então são os hormônios que fazem isso. Tá? Isso é só um exemplo. Então a gente vai ver que eles dão esses sinais, tá? Podem ser sinais que vão indicar o quê? O crescimento, né? Se é para uma célula esticar, ou se é para ela dividir, gerar outras células, se é para uma folha secar, se é para ela cair, se o fruto está na hora de colher ou não, tá? E como que isso acontece na célula? Bom, a gente vê que as células, ó, aqui tem uma membrana da célula, tá? Aquela bicamada lipídica, né? Fosfolipídios. Então, ela tem ali no meio da membrana um monte de estruturas que são receptores, tá? Aí tem diferentes tipos. Tem tipo para cada um dos hormônios tem um tipo de receptor. Perdão, gente. E aí o que acontece? Eles são bem específicos, tá? Ou seja, um hormônio que que tem uma função em uma célula, por exemplo, da folha, pode não ter a mesma função numa célula da raiz, tá? É um exemplo. E aí, na hora que eles chegam ali, ó, aqui tem uma gotinha representando o hormônio, o que acontece? Chegou ali na membrana da célula, nesse receptor, ela vai desencadear uma série de processos lá dentro da célula, tá? Aí esses processos, eles vão ter uma resposta no núcleo, tá? E aí o núcleo vai comandar a célula para ela saber, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É ele que vai dar a ordem, escutando a mensagem do hormônio, tá bem? E eles atuam até em pequenas quantidades, tá? Não precisa de ter uma bomba de hormônio assim, não, é pouquinho. Uma molécula já é suficiente para uma célula, né? Aí para um receptor e por aí vai. Bom, como é que foram descobertos os hormônios vegetais? Então, aí foi com Darwin, né? Darwin, aquele mesmo que falava
da seleção natural, né? Ele percebeu, olha só, que tinha coleópteros, gente. Coleópteros é aquela pontinha da grama, tá? É a pontinha de quando a grama está nascendo, de qualquer gramínea. Então, só para a gente entender aqui o que que é. Bom, ele percebeu que esses coleópteros, eles cresciam normalmente, né? Só que aí só com a ponta. Uma vez ele tentou cortar a ponta fora e viu que eles não cresciam, pararam de crescer. Aí depois ele pegou, colocou a pontinha, só a pontinha ali, colocou a pontinha de volta. E aí no que ele colocou a pontinha de volta, olha só, voltou a crescer. Então, o que que isso sugere para a gente? Traz a ideia de que alguma coisa, seja o que for, que esteja ali na pontinha, faz com que todo o ramo ali cresça. Tá? E foi assim que ele começou a desvendar que existiam esses hormônios. Aí a gente vai ver, ó, são basicamente esses 5 hormônios, tá, que a gente vai ter que olhar. Aqui está um resuminho deles, mas a gente vai dar uma aprofundada ainda. Tá? A gente vai ver que tem as giberelinas, tá, que são atuantes no meristemas apicais. Meristemas, lembrando, são aquelas partes das células, desculpa, dos tecidos das plantas, que podem se dividir e se diferenciar, tá, em células mais específicas, ou seja, elas não são diferenciadas, tá? E está relacionado também a giberelina com o metabolismo celular. Você pensa, se ela está nos meristemas, nessas regiões, né? É interessante a gente entender o que é o meristema, gente, que é uma região que acontece muita coisa ali, muita célula dividindo, se diferenciando, crescendo. Então, tem muito metabolismo, tá? Isso demanda um gasto energético, tá bem? A gente vai ver que tem o ácido abscísico, tá? O ácido abscísico, ele é geralmente o que vai dizer assim, olha, tá faltando água, gente, fecha tudo. É ele que faz esse controle hídrico na planta, tá bem? As citocininas, elas, infelizmente a gente tem que saber esses nomes, tá, gente? Esses aí não tem jeito de fugir não, porque eles cobram mesmo. Mas aí é só pensar assim, por exemplo, no caso das citocininas, citocinina lembra citocinese. Citocinese é a divisão da célula, né? A mitose. Então, então é isso, as citocininas elas estão relacionadas com a multiplicação das células, tá? De uma virar duas, de duas virar quatro, por aí vai. Temos também o etileno, tá? Que é um hormônio gasoso, inclusive, tá? Ele é um gás e ele atua amadurecendo frutos, tá? Sempre que a gente... Quem aí já teve a experiência de pegar uma banana verde ainda, e colocar ela numa sacola e ver se ela amadurece mais rápido? Alguém já percebeu isso? Não? Pois é, isso acontece. A gente vai ver direitinho como é que funciona isso, mas o que que acontece? É por causa desse hormônio etileno, que ele está sendo liberado ali, só que ele é gasoso. Aí na hora que você faz um ambiente que segura ele ali, ele fica atuando mais. Então amadurece mais rápido as frutas, tá? Não são todas as frutas que amadurecem fora do pé. Tem algumas que só amadurecem no pé mesmo. Mas as que amadurecem fora, a gente pode fazer isso, que ajuda a amadurecer mais rápido. E temos também as auxinas. Tá? As auxinas são aquelas relacionadas com o crescimento da planta, principalmente com a condução dela assim na luz do sol, né? A gente já viu que as plantas elas tendem a buscar a luz do sol, tá? Então são as auxinas que são responsáveis por isso. A gente pode pensar em auxina como auge, né? Aux, o negócio do auge, assim, que está no auge ali da planta, do ramo. Bom, o que que acontece? Ela faz o alongamento das células, tá? Ela não faz a célula dividir, não.
Ela só faz a célula crescer em tamanho, ficar alongada. E aí, o que acontece? Tem aqui um esquema bem legal para a gente enxergar isso, que é o seguinte, está aqui a luz do sol, ó, lá em cima, beleza. Ó, esses rosinhas aqui, ó, são tudo molécula de auxina. Tá? A auxina, a gente vai usar essa abreviação aqui, ó, AIA, que significa ácido indol acético. É o nome dele, de um tipo de auxina, tá? Porque auxinas está no plural porque é um conjunto, tá? São várias moléculas diferentes. E a mais conhecida, mais usada, é essa do ácido indol acético. Então, por isso que a gente usa essa abreviação, AIA. Bom, o que acontece? Ela está ali, né, dividida principalmente na pontinha ali do ramo, do caule. E aí o que acontece? O sol vai passando, né, vai chegando à tarde, e aí essas moléculas do hormônio auxina, elas vão fugindo do sol, tá? Elas vão fugindo, elas vão para o lado oposto. Percebam, o sol aqui está para a direita e elas estão indo para a esquerda. E aí, nisso que elas ficam acumuladas aqui na esquerda, olha só, elas fazem essas células, percebam só as células daqui, ó, elas são mais alongadas, tá? Antes elas eram mais curtinhas, ó. Agora elas já estão alongadas, está quase o dobro do tamanho. E aí isso faz com que o ramo se curve, tá? Não sei se vocês já perceberam isso, sim, mas dá para perceber, né? Até se a gente for empilhando pedra, por exemplo, bloquinho de Lego, não sei se vocês brincaram com Lego, mas a ideia é basicamente essa. Se a gente tem aqui um ponto, né, que está do mesmo tamanho, né, que é o lado onde o Sol bate, tem aqui 4 células. E aqui do outro lado, o Sol não está batendo, tem 4 células também. Se essas células começam a crescer, elas necessariamente têm que começar a curvar, porque elas estão ligadas às de lá. Então vai formando meio que um círculo. Tá? Então a ideia é basicamente essa. Elas fogem do Sol, elas vão para o lado oposto ao Sol e fazem essas células opostas se alongarem. No que elas se alongam, acaba fazendo uma curva aqui na direção do Sol. Tá bem? E isso acontece também, gente, na raiz. Tá? Tem aqui um outro esquema que, na verdade, ele acontece, olha só, aqui a gente tem a mesma planta dividida em duas partes, olha só. Aqui para cima é o caule, tá? Buscando a luz. E aqui para baixo é a raiz. Percebam que a mesma coisa aconteceu, né? O Sol bateu, as moléculas fugiram para o outro lado e na raiz também fugiram. Só que olha só, a raiz ela está indo para o outro lado, né? A raiz não está crescendo do mesmo jeito. É porque na raiz elas fazem o efeito oposto. Tá? Na raiz, elas fazem o contrário, elas inibem o alongamento das células. Então, elas vão fazer essa curva contrária, tá? De forma que a raiz ela foge da luz do sol. E isso, gente, se chama fototropismo. Fototropismo é o quê? Foto, né, que é luz, e tropismo é o crescimento. Ou seja, ela cresce na direção da luz. Cresce de acordo com a luz, na verdade. E aí a gente pode chamar esse fototropismo de positivo ou negativo. Tá? Positivo no sentido de que ele vai na direção da luz mesmo. E negativo por quê? Porque ele foge da luz. Tá certo? A gente vai ver que tem essa diferença, né, do positivo para o negativo nesse sentido. Tem um estímulo, tá? No caso a luz do sol, ou qualquer outra luz também, tá? Dá para fazer em estufa. Então tem uma luz, e aí o fototropismo positivo, ela cresce na direção da luz. Fototropismo negativo, ela foge da luz, tá bem?
Bom, elas são produzidas, gente, no ápice caulinar, tá? Lá na pontinha do caule, em folhas jovens também e sementes em desenvolvimento. E a semente também tem que crescer, né? E elas têm uma concentração que é aquela concentração ideal para o crescimento. Vocês podem perceber aqui, olha só, que, por exemplo, aqui é o caule, ó. Aqui é a concentração, tá? Aqui tem uma porcentagem que é ideal para o crescimento do caule, ou do órgão que for, né? Aqui a gente tem também um botão vegetativo, que seria o ramo lateral ali, né, na axila foliar. E temos também a raiz, tá? Percebam, gente, que, olha só, quanto mais auxina a gente tem no caule, mais ele cresce, até certo ponto. Então, chegou nesse ponto, ele não cresce mais. Não adianta você ir colocando mais. Então, a concentração de auxina vai aumentando a concentração, ele começa a não crescer tanto assim. Ou seja, tem uma concentração que é ideal ali, tá? Que é acima dela faz mal, não é que faz mal, né? Mas cresce menos, e abaixo dela também cresce menos. E existe também uma concentração que começa a inibir, tá? Percebam que tem essa linha pontilhada aqui no meio, ó. Acima dela, o órgão está sendo estimulado. E abaixo dela está sendo inibido. Tá bem? Bom, a gente vai ver também que para o botão vegetativo, né, aquele ramo para sair do lado da planta ali, também tem uma concentração ideal. Só que é uma concentração um pouco menor. Tá? É menor do que a do caule, tá bem? E quase metade, ó, a gente está vendo aqui. E a da raiz, então, é menos ainda. Quer dizer, a raiz, para ela crescer, ela precisa, sim, de auxina, mas é assim, pouquinho auxina. Se tiver muita, olha só, ela já começa a ser inibida, já para de crescer, tá bem? É basicamente isso. Essa ideia, gente, acontece para todos os hormônios, tá? Cada um com a sua concentração ideal no seu órgão específico, mas a ideia de ter uma concentração que é ideal, ela é para todos os hormônios, tá bem? Bom, outra coisa que a auxina faz é o que a gente chama de dominância apical. Tá? O que é isso, dominância apical? Significa que o ápice da planta, né, aquele ramo principal dela, é ele que vai crescer mais. Tá? Por quê? Por causa das auxinas. As auxinas fazem só ele crescer. Percebam aqui, olha só. Aqui tem uma planta, ó, esses pontinhos aqui no meio são tudo moléculas de auxina. Percebam, tem mais lá para a ponta, né, para ele poder crescer. No meio vai ter menos e lá embaixo começa a quase não ter, bem pouquinho. E olha só, as gemas laterais, essas aqui, ó, aqueles brotinhos que tem logo em cima da folha, ó, o que vai acontecer? Aqui, onde tem bastante auxina, eles não crescem, tá? Eles são inibidos. Agora, lá embaixo, onde já tem pouca auxina, eles já começam a crescer, tá bem? Então, é isso que a gente chama de dominância apical. Enquanto tiver o ápice ali, quem está perto dele não cresce, não. Agora, e se a gente cortar? Se a gente cortar o ápice, não tem mais ápice aqui. Uai, gente, aí sim não tem auxina para bloquear ali o crescimento. Então, lembra que as folhas também produzem auxina? Então, vem um pouco de auxina para cá e olha só, começam a crescer os ramos, tá bem? É isso que o pessoal usa quando vai podar, por exemplo, né? O pessoal vai podar uma planta que está muito grande e só quer que ela cresça para os outros lados. Então, eles fazem isso. Cortam o lugar que não quer que ela cresça e ela vai crescer para os outros. É basicamente isso. E ela também é usada, gente, para poder gerar frutos sem sementes, tá? Já viram uma fruta aí sem semente, seja uma melancia, uma laranja, um melão, mamão também.
tomate. Por que que acontece isso, dele não ter semente? É porque não foi polinizado, tá? A gente viu na aula passada, acho que foi na passada, que, que o desenvolvimento da semente está relacionado com a polinização, né? A semente foi o óvulo foi polinizado e aí gerou então a semente. Só que o que que acontece? Ó, tá aqui, ó. O pólen chegou, fecundou, gerou sementes. Tá aqui um tomate cheio de sementes, né? Agora, e no caso se a gente não usar o pólen mesmo, não polinizar ela e colocar ali um pouco do hormônio, um pouco da auxina, ela não vai fecundar, né? Porque ela não é gameta, ela é só um hormônio. Ela não tem como fecundar, não é gameta. Ela vai então induzir, né, o crescimento ali do ovário, tá? E vai então dar origem ao fruto, da mesma forma. Só que, como não teve polinização, não tem semente, tá? A ideia é basicamente essa. Eu consigo. Então, beleza. Essa é a auxina, gente. Tem alguma dúvida sobre a auxina? Não, então tá tranquilo. Bom, temos também as giberelinas, né? Bom, as giberelinas, elas são produzidas principalmente nos tecidos jovens, tá? Do caule e das sementes que estão em desenvolvimento. Por quê? Pensa só, o que que tem ali no tecido jovem, né, e numa semente que está em desenvolvimento? O que está precisando? Tecido jovem aqui, lembrando que tem também os meristemos, tá? É porque ela precisa crescer, tá? São lugares que precisam de crescer. Ou seja, ela também está relacionada com o crescimento, tá? Então já são duas ligadas ao crescimento, ao alongamento aqui, ó, das células. São a auxina e a giberelina. Isso aqui é até bom vocês irem anotando, gente, se quiserem fazer uma tabela, assim, um mapa mental sobre os hormônios, é bom porque ajuda bem, tá? Bom, mas além de fazer o alongamento das células, elas também fazem a divisão, tá? Elas também induzem a célula a se multiplicar. E aí isso faz o quê? Faz com que o tecido ali, que ele dá uma esticadona mesmo. E isso é comum onde, gente? Comum na semente que está nascendo, ó. Não sei quem já teve aí a oportunidade de ver uma semente nascendo, mas ela começa pequenininha e chega uma hora que ela dá uma esticadona, né? Isso é função também da giberelina, tá bem? Também acontece ali nas gavinhas. Lembra que a gente viu as gavinhas, que são essas estruturas para as plantas trepadeiras poderem subir, né, ficarem ali suspensas? Então, ali também acontece, porque ela está ali andando tranquila, andando não porque ela não anda, né, mas ela está crescendo ali, aí opa, encostou no negócio que eu posso segurar. Aí que estica os dedos para poder segurar, né? Então ela faz isso também, tá? Todo lugar que tem que crescer assim muito, ela faz isso. E ela também faz então a dormência, ela quebra a dormência das sementes, né? Porque a semente ela precisa dela para poder germinar. A dormência, gente, é aquilo que deixa a semente dormindo, né? Deixa ela dormindo no sentido de que ela não está na hora dela acordar, dela nascer ali, tá bem? Então, é basicamente isso. A giberelina ela rompe isso. Ela fala, ó, gente, está na hora de nascer, de crescer, vamos embora, entendeu? É isso que ela faz. Temos também as citocininas. Tá? As citocininas, lembrando, são aquelas que fazem principalmente a divisão celular. Tá? Aqui, ó, induzem a divisão e diferenciação celular. Então, olha só, além da divisão, tem a diferenciação. O que significa isso? Significa que ela vai ter uma ação ali
de gerar um tecido novo. Então, por exemplo, onde tinha só o brotinho ali, ela vai falar, ó, células daqui, vocês podem se diferenciar, ó, você vira caule, você vira, como é que é o nome? Aquele que conduz os vasos condutores. Você vira xilema, você vira floema, você vira folha. Então, a citocinina faz isso, tá? Principalmente em lugares ainda não diferenciados, né? É o caso do meristemas, tá bem? Bom, elas quebram também a dormência dos ramos laterais, tá? Os ramos laterais, aqueles brotinhos em cima das folhas ali, que a gente viu, né, que no caso das auxinas, elas estão ali bloqueando, né? Então a folha não, perdão, o broto ali, ele não está crescendo, ele está sendo inibido, está dormente. E aí elas quebram isso, elas falam, gente, vamos embora, vamos crescer, entendeu? E aí tem até um esquema aqui que mostra isso, olha só. Tá aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, tá meio borrado, mas aqui tá a IA, né, a auxina. Então, o que aconteceu? A auxina, que veio principalmente lá da ponta, ela tá vindo, tá descendo aqui pelo floema, e ela tá inibindo esses brotos aqui, tá? E a citocinina, olha só, ela é produzida principalmente nas raízes, tá? O que isso significa? Significa, olha só, pensa comigo, gente. Se ela tá vindo lá das raízes, a auxina que inibe tá vindo lá de cima, olha só, tá cada uma indo no sentido. Então, quanto mais embaixo na planta tiver, mais citocinina tem e menos auxina tem. Ou seja, maior a chance dos brotos começarem a crescer, tá? Então, por isso que os ramos de baixo, eles começam a brotar antes dos de cima, tá bem? É um equilíbrio, tá, gente? Não é nem só auxina, nem só citocinina, nem só gibberelina. É tudo ali nas concentrações no balanço, tá bem? A gente percebe aqui, ó, tem um experimento que ele corta a ponta ali, igual eu tinha cortado naquela imagem anterior, né? Então ele cortou, parou de fornecer auxina, e aí a gibberelina não tem mais como ir lá para cima, né? Não tem para onde ir. Então ela começa a vir para esses ramos. No que ela vem para esses ramos, eles começam a se diferenciar, tá bem? Aí pode gerar ramo, pode gerar folha, pode gerar flor, e por aí vai. Então elas fazem a brotação, tá bem? Aqui o etileno, aquele que eu estava falando, que é responsável, né, pela maturação. Aqui o caso da banana, ó. Gente, faz esse teste para vocês verem, é muito legal. Vocês compram uma banana verde, tá? E divide ela, a penca, né? Divide. Um pedaço você deixa ali ao ar livre e o outro pedaço você coloca numa sacola. O ideal é que seja uma sacola de plástico, porque ela tampa mesmo, segura mesmo. Mas se for saco de pão, também não tem problema. Funciona também, só que ele é um pouco poroso, então ele escapa um pouco de etileno. Ele é menos eficiente, mas funciona também, tá? Vocês vão ver, gente. Faz isso e me conta depois. A banana que ou mamão também, maçã, tomate, as frutas, a manga também, que você colocar dentro ali da sacola vão amadurecer bem mais rápido do que aquelas que estão ali ao ar livre, porque o vento vai carregando o hormônio embora, né? É basicamente isso. E tem também a abscisão foliar. O que é a abscisão? A abscisão, gente, tudo que tiver cisão é um corte, tá? O que isso significa? Significa que vai cortar a folha. Ou seja,
é ele que vai falar também que está na hora da folha cair, tá? Tá aqui um monte de folhinha caindo por causa disso. É ele que vai fazer a folha cair, tá bem? Ele que vai soltar ela. Você pode saber se teve uma folha que caiu de uma árvore, é a ação do etileno, tá? Lembrando que ele é gasoso, é um gás. E isso não precisa nem de ser, por exemplo, só a banana ali, só a maçã, só a manga. Você pode, por exemplo, vamos supor, se você tem ali uma banana que está mais madura e uma mamão que está mais verde, você pode deixar a banana junto com a mamão e aí o etileno que a banana libera, ele vai ajudar a mamão a amadurecer também. Tá? Então você pode misturar as frutas também e dá certo, que é o mesmo hormônio. Tá? Folha aqui, normal, quando ela está verdinha, bonitinha, ela está sendo mantida ali tranquila, né? Tem oxina, está crescendo, beleza. Só que aí, ela começa a amarelar. Né? A gente vai ver que amarelar também é função de outro hormônio, mas a gente vai ver só daqui a pouco. O que acontece, gente? Na hora que ela vai amarelando, ela vai secando e todos os nutrientes que estavam ali nela, todos não, mas assim, a maioria, todos os que são móveis, tá? Porque a gente tem os nutrientes fixos e os móveis. Os fixos são aqueles que ficam na folha depois que ela seca. E os móveis são os que ela vai mandando de volta para a planta conforme ela vai secando, tá? Por isso que, por exemplo, estou vendo ali uma planta que ela está com uma folha secando. Vou arrancar? Espera. Espera ela terminar de secar para depois você arrancar, porque aí você vai saber que ela já passou todos os nutrientes que podiam passar ali de volta para a planta, tá bem? E aí, uma vez que ela está seca, a planta mesma separa, olha só. Ela digere ali, ó, uma camada que é essa camada aqui, ó. É uma camada bem específica ali que vai receber a ação do hormônio do etileno, tá? Isso aqui é um pecíolo, tá? O pecíolo é o caminho da folha, tá bem? Bom, é basicamente isso do etileno. Agora temos o ácido abscísico, né? Também chamado de ABA. É a abreviação, né? Ele, gente, lembra que eu falei que é aquele responsável pelo controle hídrico, assim, tudo que tem relação com água, com secura, é o ácido abscísico que vai comunicar, entendeu? E por isso é ele também que faz aquela comunicação de fazer a folha murchar, tá? Fazer a folha secar, porque ele sabe que está seco, né? A raiz sabe que está seco, então ela tem que diminuir o tanto de água que está saindo. Para isso tem que diminuir o tanto de folha. Então, para ela diminuir o tanto de folha, ela manda o ácido abscísico lá, ô gente, vamos secar essas folhas aí, pegar os nutrientes porque tá seco. Agora é vacas magras, entendeu? E é isso. Não tem jeito, tem que secar mesmo as folhas. Pelo menos o tanto que der, né? Ela busca preservar ali os, os meristemas, tá? Para poder crescer depois, quando vier a chuva. Mas enquanto não vem, ela vai secando. E aí, ó, resposta ao estresse hídrico. Tá? Estresse hídrico tem dois tipos de estresse hídrico. Pode ser quando está muito seco ou quando tem muita água também. Tá? Quando tem muita água também acontece um estresse hídrico. Mas aqui se tratando principalmente de quando está muito seco. Tá? O que ela vai fazer? Vai fechar os estômatos primeiro, né? Porque, tá muito seco, o estômago tá lá liberando água, não, fecha aí. Não podemos deixar essa janela aberta, né? Vai criar raízes. Tá? Por que ela cria raiz? Por dois motivos. Primeiro, porque ela quer buscar água. Né? Ela vai procurar ver se encontra ali um lençol freático, alguma coisa, para ela poder beber água. Né? E também porque nas raízes ela vai armazenar aqueles nutrientes que ela pegou das folhas, ela vai mandar tudo para a raiz e armazenar, tá? Para que quando tenha água ela possa crescer de novo. É responsável também pela dormência das sementes, tá? Pensa, a semente não vai nascer num lugar que está seco. Então, ela tem essa mesma lógica.
É ela que faz a semente ficar dormindo, tá? Ela também vai retardar a floração, ou seja, poxa, nós estamos aqui com sede. Você vai ficar fazendo flor aí? Não tem condição de sustentar a flor, não, gente. Vamos esperar um pouquinho, esperar a hora certa, né? Então ele faz isso também. E aqui o que eu tinha falado, a senescência das folhas, tá? A senescência é isso dela ir morrendo, vai secando, vai murchando, tá? Sempre que falar de senescência, tá relacionado com isso, com ir murchando e morrendo, tá? De certa forma. Bom, e como é que acontece ali nos estômatos, né? A gente tem aqui uma imagem de um estômato, tá? Esses pontinhos vermelhos aqui, ó, são potássio, e esses pontinhos, essas manchas, na verdade, azuis são água. O que acontece? O estômago está aberto, ele está cheio de água ali, né? E o potássio está dentro do vacúolo, dentro da célula, puxando ali a água. Agora, na hora que vem o ácido abscísico, ele fala, gente, vamos sair daí. Aí ele faz o quê? Manda os potássios para fora, tá? Vocês devem lembrar daquela bomba de sódio e potássio, né? Tem relação com ela também. Então vai mandar os potássios tudo para fora, e aí junto com os potássios, a água vai também, porque a água vai estar sempre buscando diluir, tá? Esses sais que tem ali. Então nisso o estômago que estava túrgido vai fechar. É basicamente essa a ideia. E aí tem uma outra coisa, gente, interessante, que é o seguinte: lembra que eu falei que ele tem a concentração ideal para cada hormônio, para cada órgão ali? Pois é, ali, quando ele estava na concentração ótima, ele estava inibindo, perdão, estava inibindo a semente de nascer, né? Estava mantendo a semente dormindo. Agora, quando ele está em excesso, ele faz o contrário. Ele induz a semente a germinar, ainda na planta, tá? Isso a gente chama de viviparidade. O que é isso? A semente está nascendo, está viva, junto com o pai e com a mãe ali, entendeu? É basicamente essa a ideia. E aqui, exemplo de morango, ó, lembra que eu falei que cada um aqui é uma semente? Pois é, olha só, ele dando broto. Isso aqui porque tinha ácido abscísico em excesso. Tomate, a mesma coisa. A maioria das frutas fazem isso, tá? Essas são as imagens que eu consegui, mas com certeza acontece com outras também, tá? Acontece com girassol, às vezes acontece da gente ver uma flor, uma inflorescência, né? Que o girassol a gente já viu que ele não é uma flor só, são várias, né? Às vezes a gente vê ali a inflorescência do girassol e dentro ali, onde já teria uma semente, a semente começa a germinar e nascer outro ramo. Isso acontece também, tá? Então aqui um resuminho, tá? É um mapa mental que eu achei na internet, que resume aqui ó, os hormônios vegetais. Então, falando, ó, auxinas, crescimento de órgãos, tá? Tanto a raiz, a gema lateral, mas a gema lateral, lembrando, só quando ela está num equilíbrio ali com a giberelina, com a citocina, tá? Quando é só auxina, ela inibe a gema lateral, tá? Partenocarpia, lembrando, é aquilo ali do fruto sem semente, tá? A dominância apical, que é o que eu acabei de falar, manutenção das folhas e frutos do pé. É ela que mantém a folha viva, assim, né? O etileno, que é aquele gasoso, que faz a queda das folhas, dos frutos, e faz amadurecer os frutos. Ok. Giberelinas, tá? Fazem o crescimento, tá? Junto com as auxinas ali. Elas ajudam a quebrar a dormência, tá? Das sementes, das gemas. Lembrando que elas são muito presentes ali no, nos meristemas, tá? Parte de muito metabolismo, então elas ativam o metabolismo, tá? E elas também fazem a partenocrapia, tá? Aquilo de ter uma fruta sem semente, tá? Elas também fazem isso.
Citocininas, aquelas que fazem a divisão celular, tá? Também nos meristemas, tá? Crescimento. E se está crescendo, não está morrendo, né? Então ela inibe a senescência. A senescência, lembrando, é a morte, né? Então, antissenescente é anti-morte. É a favor da vida ali, da folha, da planta, né? Do que for. E o ácido abscísico, controle hídrico ali, né? Tudo que pensa, alguma coisa que a planta faria quando está seco é o ácido abscísico. Então, a dormência de semente, das gemas, fechamento dos estômagos, tá? Basicamente isso. Até aqui tá tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? Tranquilo, Franciele? Então tá. Então agora eu trouxe aqui, gente, duas questões que caíram esses conteúdos no PISM, tá? Essa agora é de 2018. É a questão número 7 de 2018. Ela fala assim: o crescimento e o desenvolvimento de um organismo pluricelular não seriam possíveis sem que houvesse uma comunicação efetiva entre as suas células, tecidos e órgãos. Tanto nas plantas quanto nos animais, a regulação e a coordenação do metabolismo, do crescimento e da morfogênese, tá? Morfogênese é o quê? É a gênese, é o nascimento das formas, né? Então é o diferenciamento também das células, dos tecidos. Tudo isso depende de sinais químicos, denominados hormônios. O termo hormônio provém do grego hormon, que significa estimular. Então, eles estimulam ou inibem tais processos celulares. São feitas as seguintes afirmativas sobre hormônios vegetais. 1. As auxinas são responsáveis pelo crescimento do vegetal, pela dominância apical e pelo desenvolvimento de frutos. Tá verdadeiro ou falso? Que ele fala ali para a gente marcar quais verdadeiras que são. Então, essa aí é verdadeira ou falsa? Ana Luísa, verdadeira. Beleza. É verdadeira mesmo. Isso aí. 2. O etileno promove o amadurecimento de frutos. Verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira também, né? O etileno é aquele hormônio gasoso, né? Que é o da banana ali, que faz o hormônio, a fruta amadurecer, faz também a folha cair, né? 3. As giberelinas promovem a germinação de sementes e o alongamento do caule. Verdadeiro ou falso?
Ana Luísa acha que é falso. Por quê? O Vitor também acha que é falso. Por que essa é falsa, gente? Ana Luísa, porque ela faz a divisão. Não lembro se tem essa função. Pois é, exatamente, faz a divisão. Aí você pensa, então, ó, você está no caminho certo. Você já guardou que ela faz a divisão, né? Então você pensa, onde que ela precisa, né, de uma divisão? Ó, de divisão? Precisa, né? Porque é aquilo, a semente, no princípio, ela tem poucas células ali e ela precisa de fazer mais célula, né, para poder crescer, para poder desenvolver. Então, sim, ela está presente ali na semente, muito presente na semente, inclusive. E, e o alongamento do caule também está relacionado com isso. Tá? Tem a parte do alongamento da célula e tem a parte do alongamento, né, entre ela e a auxina. Ou seja, já tem alguém me ouvindo? Acho que talvez tenha dado uma caída aqui. Alguém me ouve? Sim. Sim? Ah, que bom. Que eu estou acompanhando o chat aqui no telefone, aí ele falou que o Gabriel caiu. Eu falei, nossa, e agora? Eu caí, será? Então tá beleza. Vocês estão vendo a tela ainda? Não. Não? Ih, então caiu mesmo. Vou ver o que aconteceu aqui. Mas enfim, deu para entender por que que ela é falsa? Ó, verdadeira, desculpa. Que ela era verdadeira. Perdeu um pouco a explicação? Então,
É o seguinte, você estava indo no caminho certo, porque você estava falando que ela faz a divisão, né? Aí eu falei que, então, indo por esse caminho, você pode pensar quais partes da célula, quais partes da planta que precisam da divisão, né? E aí, no caso, principalmente a semente, né? Que era ali uma das opções, né? Que estava ali falando da semente. Sim, a semente precisa de muita divisão celular, porque ela está. Acho que agora estou conseguindo voltar. Porque ela, inicialmente, a semente tem poucas células, tá? E aí ela precisa exatamente de dividir para poder crescer, tá? E também no caule, né? No caule, lembra que existe um equilíbrio ali entre os diferentes hormônios? Então, entre a auxina, que é a principal ali do crescimento, e a giberelina, existe também esse equilíbrio. Então, ela também ajuda a, a crescer o caule. Deu para acompanhar? Entendeu? Beleza. Então tá bom. Então, agora eu vou voltar aqui. Vamos ver se vai. Não sei o que aconteceu que eu caí, não, mas tá tudo certo. Estão vendo a tela aí? Então, beleza. Vamos só continuar, então, a- é, ma- matando essas alternativas aqui, tá? É o seguinte. A gente tem, então, aqui, ó, a opção 4. As citocininas são inibidoras de crescimento e promotoras de dormência de sementes e gemas. A gente já viu que citocinina, né, ela está relacionada com a divisão celular também. Então, poxa, a inibidora de crescimento não pode ser, né? Ela faz exatamente o contrário. Ela estimula o crescimento e estimula também a brotação, tá, das gemas e das sementes. E aí, opção 5, ou seja, 4 está errada. E a opção 5 ela fala: o ácido abscísico estimula o desenvolvimento de gemas e retarda o envelhecimento de órgãos. É exatamente o contrário, né? Porque o ácido abscísico é aquele que está ligado com a sede da planta, né? Na hora que a planta está ali sem água, estresse hídrico, aí que ele entra em ação. Ou seja, ele não vai estimular o desenvolvimento. Não, ele vai inibir. Como é que vai ficar falando para a planta crescer se não tem água, né? Então ele inibe. E retarda o envelhecimento de órgãos, retardar o envelhecimento significa que ele diminui o envelhecimento, então ele está mantendo a planta ali viva, né? O órgão vivo. Só que na verdade é o contrário, ele não está mantendo o órgão vivo. Pensa na folha, a folha ali está gastando energia, a flor, o fruto, está gastando energia, gastando água. E a planta está com sede, então não pode ser. Tá certo? Deu para acompanhar, beleza? Beleza. Então tá bom. Agora tem uma outra aqui, tá? Essa é de 2016. Você vê que essas questões de hormônio aí caem assim bem cobrando mesmo, né? Então é por isso que tem que ter um mapa mental ali, um negócio para poder estudar, ter isso bem estruturado na mente, né? Então, vamos lá, questão 6.
de 2016, fala que hormônios vegetais atuam em concentrações muito reduzidas sobre grupos de células específicas. Sobre os hormônios vegetais, são feitas as seguintes afirmativas. 1. A auxina é importante na dominância apical e no desenvolvimento de frutos. Verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira, né? A auxina é a principal que está relacionada ali com a dominância apical e o desenvolvimento de frutos, aquilo que a gente viu ali até dos parceiros genéticos, né? Dos que não têm sementes. Né? Lembrando, os que não têm sementes, eles estão relacionados com auxina e giberelina, tá bem? A auxina é o crescimento, a luz do sol, dominância apical. 2. Giberelinas estimulam o alongamento do caule. É verdadeira também, né? É verdadeira, mas só no equilíbrio ali com a auxina, tá? Não, não de demais também, nem de menos. É só no equilíbrio certo ali. 3. É, citocininas estimulam divisões celulares e o desenvolvimento de gemas. Exatamente. Citocinina está relacionada com a divisão, né? Divisão celular e acontece nas gemas, nos meristemas. Tá certo também. 4. O ácido abscísico promove a dormência de gemas e o fechamento de estômagos. Verdadeiro também, né? O ácido abscísico é aquele ABA, né? ABA. Ele está relacionado, então, com o estresse hídrico, né? Com a sede da planta. É o ácido abscísico. Fechamento de estômago, dormência de gemas é para ela não crescer, para ela não transpirar, para segurar ali até vir uma chuva. E 5, etileno estimula o amadurecimento de frutos. Verdadeira também, né? Porque o etileno é aquele da banana, que é gasoso, certo? Faz amadurecimento de frutos e faz também o corte ali de quando uma folha vai cair, tá bem? Então a gente marcaria aqui a letra E, tá? Todas verdadeiras. 1, 2, 3, 4 e 5. Alguma dúvida quanto a isso, gente? Deu para pegar? Então, beleza. Era isso que a gente tinha aqui para falar sobre os hormônios vegetais, tá? É, Agora aqui tem só esse aqui é para quem tiver curiosidade, tá? Isso aqui não precisa de saber, não. É só para quem tiver curiosidade, assim, de estudar esses processos aí nas plantas. Tem aqui uma relação, tá? Dos hormônios com o que eles fazem em cada parte. Mas isso é extra, tá? Só coloquei porque eu achei lá na internet, achei bom, aí tá aqui, tá bem? Então, a nossa próxima aula, gente, o conteúdo
da botânica, as nossas aulas síncronas. Essa é a nossa penúltima, tá? A gente vai ter ainda uma aula de revisão, tá? Que vai ser na semana que vem. Então, vocês podem estudar, trazer as dúvidas, fazer exercício. Se quiser, eu posso mandar uma lista de exercícios. E, e é isso. Semana que vem a gente vai fazer, então, uma revisão de botânica. E eu vou mandar também para o Drive e para o YouTube lá do curso um- uma aula gravada também sobre os movimentos vegetais, tá? Isso da planta crescer, da planta assim enrolar, tal, seguir a luz. Vai ter uma aula também só sobre isso, tá? Porque também cai, mas o nosso tempo está curto, então vai ser uma aula assíncrona, tá? Então vocês podem assistir ela lá, eu vou disponibilizar e, e aí a gente tira dúvida também sobre isso lá na aula da semana que vem. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, viu, pela participação de vocês, pela paciência, tá aí acompanhando. E então eu vou encerrar essa gravação aqui